Olá! Hoje nós estamos aqui com uma pessoa muito especial, uma profissional muito completa. O nome dela é Giovana Lucena. Ela é mentora, é consultora, é advogada e faz várias outras coisas aí no meio do caminho. Então a Giovana aceitou o nosso convite nesse canalzinho aqui do YouTube, nesse canalzinho do Clube e também do IGTV do IMC, para que a gente possa entender um pouquinho a sua carreira, o que ela faz, conhecer um pouquinho mais da Giovana, da essência dela, da família, do filho e tudo mais. Então, Giovana, seja muito bem-vinda, estamos felizes demais de te receber aqui. Obrigada, Ali, obrigada pelo convite. Sou muito honrada e grata, né, por fazer parte da família MC, por te conhecer e por toda essa história que você tem na minha vida aí durante esse último ano. Ai, que bacana, Gil. Nós ficamos muito honrados em ter uma pessoa e uma profissional tão extraordinária aí dentro do nosso grupo de Hubbers do IMC, uma treinadora profissional aí com projetos lindos. Gil, começamos fazendo uma pergunta, aquela pergunta que todo mundo quer saber. Quem é Giovana Lucena? Quem é Giovana? Vamos lá. Essa pergunta às vezes eu me pego pensando também, viu? Nossa, quem é Giovana, né? E a Giovana Lucena Santana, de Lucena Santana, ela é casada, tem 34 anos, é mãe do Caleb, de 10 anos, sou do interior de São Paulo, de Catanduva. A Giovana, ela é advogada há 11 anos e tem hoje uma empresa, né, um escritório de gestão que faz, então, toda a parte consultiva, toda a parte de gestão de negócios, finanças, empresas. A Giovana é cristã, a Giovana é filha, né? Irmã, amiga. E é uma pessoa, assim, eu gosto de encontrar com ela, né? Porque ela é determinada, ela é ousada, ela às vezes não tem medo, vai com frio na barriga, mas vai, não tem medo de mudança e nem muito menos de enfrentar os desafios que tem pela frente. Mas ela também é frágil, ela chora, ela vive, né? Então, assim, é um misto de emoções. Eu sou muito intensa em tudo que eu faço, eu gosto de ter resultados e dar resultados para as pessoas. Então, a Giovana é aí que eu posso te falar, uma mulher desafiadora, né, de entender, mas ela é bastante emotiva e profissional. Gosto bastante dela. Lindo, Gil. É muito bom quando as pessoas demonstram a sua vulnerabilidade, né? Porque às vezes não, a maioria das pessoas procura esconder muitas vezes as suas vulnerabilidades. Muitas vezes dizer eu sou emotiva, eu choro, eu tenho sentimentos, às vezes eu sou falha, mas eu também sou desafiadora e às vezes eu cometo erros e acertos e assim a gente leva a vida. Então é muito bom quando a gente começa a conversar com alguém, quando a pessoa abre seu coração realmente de forma autêntica e conta pra gente quem ela é. Então é muito bom estar aqui com você hoje. Eu queria te perguntar, lá na sua escolha profissional, lá no início, né? Você falou, ela é advogada há 11 anos, né? 11 Então anos. me conta aí, o que você já fez dentro da área da advocacia e depois compartilha com a gente, assim, quando que foi o momento da transição que você optou por abrir a consultoria, por se dedicar a finanças, que a gente sabe que você é uma especialista em finanças, e hoje uma mentora, mentora de mulheres, mentora de negócios. Compartilha com a gente um pouquinho do teu histórico profissional e de todas essas etapas, pontos decisivos que fizeram com que você se desafiasse e ousasse ir além do que de onde você estava. Olha, eu fiz direito, eu trabalhei então no escritório de advocacia com meu tio, eu entrei com 15 anos lá e fiquei até os 20. Então eu tinha uma vivência no escritório, então fui fazer direito por conta de já estar na área, mas eu descobri que eu fui fazer direito por um valor muito grande dentro de mim, que é o senso de justiça, né? Então eu resolvi fazer por conta disso. Não tinha outra faculdade em mente, quando eu pensava em vestibular, era a única coisa que vinha em mente, então foi o único vestibular que eu prestei, já passei, já entrei e fiquei na área. E gostava muito da profissão, é uma profissão linda, né? E com o passar do tempo, quando eu estava no terceiro ano de faculdade, então eu fui atuar em relações trabalhistas. Fui atuar então no departamento pessoal, relações trabalhistas, cálculos. Eu já estava nesse semestre na faculdade e foi muito bacana porque eu aprendi muito,
Eu falei, não, eu quero atuar nessa área. Só que aí eu fiz uma outra transição. Eu fui trabalhar numa empresa, então na época eu precisava pagar a faculdade, então eu fui movida, né, aos desafios financeiros e fui trabalhar numa empresa, entrei como operadora de cobrança, então um telemarketing, então eu ficava todo dia ligando para as pessoas e cobrando. E foi uma fase difícil para mim, porque eu me encontrava naquela época na mesma situação com os credores, né? Eu estava também com dívidas e eu acabava tendo empatia pelas os clientes que eu ligava. E acabei, então, me apaixonando pela área da cobrança. Fiquei, então, nessa empresa, entrei como operadora e fui crescendo, fiquei 5 anos nessa empresa. Eu saí de lá, então, entrei com 20 anos, saí de lá com 25 para 26 anos, e como gerente administrativa da empresa. Então, passei por todos os setores, já estava num cargo bom, um salário muito bom, e eu decidi, então, que eu ia trabalhar com empresas, que eu queria trabalhar com empresas. Eu tinha a minha OAB já, porque logo que eu saí da faculdade, já prestei, já passei, e acabei guardando por gostar da parte administrativa empresarial. Então, eu fiz uma pós-graduação em Direito e Processo do Trabalho, que é a minha vivência. Aí, eu fiz também pós-graduação em Direito e Processo Civil, que era a minha vivência. E fui atuando com relações trabalhistas, audiência, a de gerente de empresa. Fui conciliando os dois até então que eu resolvi fazer a minha transição. Falei, não, agora está na hora de eu abrir o meu escritório, de eu, então, viver do jurídico, né, de advogar. E fui fazer isso, foi em 2014 que eu abri o meu escritório, que eu fui atuar sozinha, só como advogada. E comecei a dar consultorias empresariais para empresas, né? O consultivo. Então, eu chegava na empresa, geralmente eu entrava através de alguma demanda trabalhista que chegava para mim, porque eu tinha parceiras com escritórios de contabilidade, então já pegava, o meu nicho era empresarial já, então já pegava as empresas assim por conta das relações trabalhistas. Comecei, então, entrava nas empresas, fazia o consultivo e parava de ter ação. Quando para de ter ação, então, o que faz? Acaba sendo dispensado, depois quando tiver ação, contrato, paga honorário, e assim foi indo. E eu sempre esbarrei no financeiro, sempre. Estou com um problema com funcionário, por quê? Porque não pagava direito, relações trabalhistas, porque tinha muito atestado. Estou com um problema em recebimento. Por quê? Porque não tinha um cadastro bem feito, não tinha um faturamento adequado, não tinha uma nota fiscal. Então, eu sempre esbarrava no financeiro. E, então, eu comecei a ajudar inconscientemente o financeiro. Até que eu fui ficando cansada de sempre... Eu sou, igual eu falei, sou desafiada, né? Desafiadora. Eu gosto de novidade, eu gosto do novo. Aí eu fiquei cansada, falei, não quero mais isso. As pessoas me têm como descartável, né? Eu falei, e por que eu gosto de desafio? Aí eu fui fazer um processo de coaching em 2017, no início de fim de 2016 para 2017. Falei, não, eu vou prestar concurso. Todo mundo já ficava na minha cabeça, presta concurso, você é tão dedicada, você é tão estudiosa, você passa. E eu nunca tinha prestado concurso. Falei assim, eu acho que eu vou prestar concurso. Mas eu vou fazer um processo de coaching porque eu preciso me encontrar. Aí eu passei pelo processo de coaching, meu primeiro processo. E em 3 sessões, a minha coach falou assim para mim, olha, a gente vai fazendo. Ela falou assim, eu não acho que não precisa ir além do que isso. Ela falou assim, acho que você não está preparado para fazer transição de carreira, para você ser uma concursada, porque todas as ferramentas que eu faço com você, você fala que gosta de escritório, que gosta de ter coisas, que quer ter seu nome, e você não fala da vivência, né? Vai te cansar a vivência de concursado, porque é sempre a mesma coisa, não tem para muito onde crescer. Eu teria para 2 carreiras, promotoria, ser promotora ou juíza. Depois aí desembargador, seria, mas era além. E um dos meus pilares, eu gosto de reconhecimento, de sucesso, visibilidade, não teria tanto. Ela falou assim, então, por que você então não faz alguma coisa que te dê paixão, né? Vamos arrumar alguma coisa. Eu falei, então eu vou fazer um MBA. Aí vou fazer MBA, vou estudar. Aí eu fui fazer MBA, fiz MBA, então, em Direito e Gestão Empresarial e Direito Empresarial, fiz pela GV, e fiz numa cidade fora da minha, que eu estou no interior, não fazer uma cidade grande, que é Ribeirão, né? E aí abriu minha visão, assim, de uma forma extraordinária, saí, então, do meu mundo, né? Só que eu fiquei frustrada, porque eu aprendia um mundo novo, imenso, chegava na minha cidade e era sempre as mesmas coisas, e acabava me cansando, não conseguia aplicar.
Aí eu fui conversar com ela de novo, então assim, por que você então não faz alguma coisa? A formação, eu gostei muito da metodologia do coach. Aí eu fui perguntando, fui conversando com ela, então eu peguei e fiz formação em coaching. Que eu poderia ajudar, então, minhas empresas, poderia ajudar os meus clientes, né? Com essas ferramentas a se acharem. Então, eu fui fazer coach, fiz a formação especialista, então, em finanças. Fiz com o Roberto Navarro, né? Com a Raíssa, pela Abracoach, foi minha primeira formação em 2018. Fiquei 9 dias, 10 dias em São Paulo fazendo, então fiz a formação em coach, depois em coach financeiro, me formei em coach financeiro. Voltei para minha cidade, nossa, novidade, né? Eu amo novidade, tudo que é novo. Voltei fazendo um monte de curso, um monte de treinamento, montei o meu curso, né? Saindo das dívidas para uma vida próspera e abundante. E na época não era de frente com as finanças, era esse nome primeiro que eu fiz, e montei a minha metodologia e comecei a dar curso de coaching grupo, né? Era 2 dias, e fui fazendo, até que foi, então fiz a minha MI, depois eu fiz outra formação em coach, fui fazendo, até que acabou a novidade passando, já não tinha mais aquele brilho. Foi então, falei assim, gente, eu tenho a minha empresa, eu estava meio um escritório, e meio com coaching. Então, eu falo assim, eu não juntava as duas, fazia coisas separadas. Não dá certo, né? Eu tenho quem faz duas coisas, quem faz muita coisa não faz nada. Então, eu não fiz. Da primeira vez, eu acabei fazendo certo. Na segunda, não fui tão feliz. Então, eu acabei não tendo cliente jurídico e não tendo cliente de coaching. Então, eu vim frustrada. Isso foi no final de 2019 para 2020. Então, fiquei frustrada. Foi onde eu fiz minha primeira mentoria, né? Meu primeiro grupo que eu participei pela minha primeira mentoria. Então, a mentora que me orientou, falou, não, você é muito mais do que uma coach financeiro, você é muito mais que uma advogada, você tem conhecimentos técnicos, habilidades, então, assim, você é uma consultora mesmo, se posiciona como isso. Então, foi onde eu fui buscar, então, a minha consultoria. Isso foi no começo do ano passado, deu muito certo, então eu comecei a fazer meus treinamentos, porque eu adoro dar treinamento em grupo, né, com um monte de gente, eu gosto bastante. Fiz meu primeiro treinamento, que era, então, empreendedor, visão empreendedor, e mudei o nicho, porque eu vi que era realmente o meu público. E então, veio a pandemia e parou de novo. E parou tudo de novo, aí veio mais uma frustração, né? E veio mais uma coisa, eu já não sabia mais o que falar, então. Não sabia mais se eu falava se eu era advogada, não sabia se eu era finanças, não sabia mais. Foi quando encontrei você, né, lá em junho do ano passado, através da Elise. Então, eu vim para conhecer a Ali, passei pela mentoria, então eu comecei a reestruturar e me conhecer. Então, se eu me perguntasse um ano atrás, se essa pergunta é quem é a Giovana, eu ia falar para você, eu acho que eu não sei quem é a Giovana, né? A Giovana é uma pessoa aí louca que fica tentando um monte de coisas, né? E eu relutei muito de falar quem eu era, da minha formação, porque como eu não fiz direito por ser apaixonada pela profissão, eu fiz por um valor meu, então eu não enchia tanto a boca para falar assim, eu sou, né? Eu sou isso. Porque eu acho que eu fiquei tão frustrada na advocacia, porque eu via tantos advogados se intitulando aquilo que não era, então que eu fui perdendo o brilho da profissão por conta de pessoas. E não pode, né? Mas eu era muito imatura. Hoje eu vejo que nesse um ano que eu tô. Acho que caiu, voltou, né? Esse um ano que eu tô nesse desenvolvimento, no autodesenvolvimento pessoal, então eu vejo que eu era muito imatura, eu queria fazer muitas coisas, eu queria tudo muito rápido. Então foi quando eu te encontrei, a gente foi estruturando então para falar só de finanças pessoais. Aí eu tentei falar só de finanças pessoais, não deu certo, porque é um nicho muito complicado, as pessoas querem aprender dominar seu dinheiro, as pessoas querem cuidar do seu dinheiro, só que não querem pagar para alguém te ajudar a organizar seu dinheiro, então é muito complexo os dois ramos, assim, né? E quem te procura e precisa de ajuda não tem dinheiro para te pagar, e quem tem dinheiro para te pagar acha que não precisa de ajuda. Então eu fui ficando frustrada com o ramo de finanças também, e chorei um monte, sabe? Chorei, e fui então ajustando. Até então que eu entrei para o Sebrae, fui convidada então ano passado, em setembro, para ser consultora, facilitadora do Sebrae. Então foi quando eu fui para o mundo do empreendedorismo, do negócio, né? E eu já vi que eu já tinha tudo aquilo que eu falava. Então, tudo aquilo que eu fui ministrar as aulas pelo Sebrae era
eu nem precisava muito das ferramentas, porque eu já vivia tudo aquilo, e fui me apaixonando cada vez mais pela gestão do negócio, e eu fui cada vez mais gestão de finanças e fui atraindo então público e foi crescendo dentro de mim, então de ter o meu escritório novamente, um ambiente físico, aonde então eu ia conseguir dar os meus treinamentos, né, das minhas consultorias, minhas mentorias, e foi crescendo essa chama de novo dentro de mim e fui então afunilando para hoje chegar no meu propósito. Foi quando no fim do ano então inaugurei em janeiro o meu escritório, né, o Lucena Santana, gestão de negócios e finanças. Então, Luciana Santana hoje faz toda essa parte de mentoria para empresários, de consultoria para negócios, de fazer gestão estratégica, de então fazer parte de pontos de equilíbrio, formação de preço, fluxo de caixa, DRE. Então, hoje, assim, eu me encontrei, né, a minha essência, e hoje eu posso falar, eu sou advogada empresarial, eu sou consultora, então hoje eu tenho orgulho de falar quem eu sou, a minha história que me trouxe até aqui. Foi muito investimento em curso, muito investimento em mentoria, muito networking, então foi muita coisa. Então hoje eu tenho orgulho de falar, né? Que eu tenho uma empresa que faz isso, e não é mais só a Giovana que faz. E eu estou muito feliz, assim, pelo momento que eu estou vivendo na minha profissão. É o melhor momento de todos, porque realmente encontrei o meu propósito, né, o meu ikigai, né? Então eu encontrei o meu amor, aquilo que eu gosto de fazer, aquilo que eu tenho habilidade, aquilo que eu sou muito paga, remunerada por isso. Então hoje eu vivo o melhor momento da minha carreira, mas não foi assim, eu também não abri sozinha, né? Então eu montei a empresa, eu sonhei com cada detalhe que ia ter. Primeira coisa que eu fiz, então, foi fazer o meu ponto de equilíbrio, foi saber todas as minhas despesas, eu fiz o meu Canva, eu fiz a minha proposta de valor. Então, eu usei todas as ferramentas que eu utilizaria em uma outra empresa, eu fiz pela minha empresa. Para poder ter mais segurança, né, Gil? Porque ter quando a gente segurança. vai dar um passo maior na nossa vida profissional, a gente precisa pelo menos se resguardar da melhor forma possível para que os erros eles sejam menores e que o risco ele possa ser diminuído. E eu percebi que você fez isso. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui agora, te interrompendo, mas eu acho que é bem pertinente. Então, você está nos dizendo aqui que o advogado nunca saiu de você. Hoje, se você precisar oferecer uma consultoria jurídica, você oferece para uma empresa. Sim, inclusive, eu estou tendo maior procura agora, né? Por quê? Porque a gente entra, eu falo assim, ó, tá tendo dificuldade. Inclusive, semana passada eu atendi um cliente que eu falo, tudo história no financeiro, mas um passo anterior é onde que é o verdadeiro vilão, né? Ah, eu tô com um problema, eu tenho um funcionário, eu pego, quando eu fazer a gestão, como tá a parte trabalhista? Tá registrado? Tem contador? Não tem? Ai, não tá, meus funcionários não estão registrados. Eu falei, cadê o teu contrato social? Não tem contrato social. Então, você vê que a vida já está não, vamos regularizar tudo isso daí. Então, eu consigo hoje, né? E eu tô tendo bastante demanda também com isso. Então, quando eu fecho um processo de consultoria, eu acabo englobando, então, parte administrativa, financeira e jurídica, e a gente acaba dando uns pitacos contábeis, né, por conta da vivência que tem na parte de contábil. Então, a parte contábil de contabilidade para direito eu fiz, então eu consigo então dar alguma orientação e encaminhar para um contador. Então, realmente é uma consultoria completa, né, que eu acabo oferecendo para os meus clientes. Nossa, que bacana. E você tem pessoas que te apoiam, Gil? Hoje você é sozinha ainda na empresa, você tem outros profissionais de outras áreas? Tenho. Hoje na empresa eu estou com um funcionário, estou com um colaborador, e eu faço toda a parte, então a minha agenda é fechada, né, por enquanto. Eu tenho parceiros como contadores, eu tenho parceiros como marketing, porque uma empresa ela não caminha sozinha, e eu também não consigo atender a demanda que tem. Então eu acabo trazendo a demanda para mim e direcionando para as pessoas que me auxiliam. Então eu tenho parceiros também que trata de emoções, que trata de planejamento, né? Que eu tenho as outras meninas que acabam, sempre chega a demanda, não consigo te atender, mas eu encaminho para quem consegue. Excelente, excelente. Você está também com um projeto para mulheres que eu adorei quando você compartilhou comigo o conteúdo que você está abordando. Fala um pouquinho para a gente desse projeto e como que você chegou a esse nicho que são mentoria para mulheres, mas é uma mentoria mais de organização, de saber o que realmente elas querem, né? Compartilha com a gente um pouquinho sobre isso.
Olha, então eu criei o Empresária Sem Crise. Por quê? A mulher empresária, cada 10 clientes que eu tenho, 7 são mulheres, mulheres empresárias, mulheres donas de negócio, empreendedoras. Então, me contrata para que a gente então consiga organizar, porque a mulher tem uma deficiência ainda em parte organizacional, administrativa, em falar de finanças, entender de números. A mulher é muito boa para fazer, fazedora, tem visão, né? Mas tem algumas partes ainda que ela é um pouco deficiente. Então, elas acabam me contratando pela confiança de ser mulher também, e a gente vai organizando. Só que eu percebi, eu não estava tendo resultado na consultoria financeira. No final, pro negócio. Por quê? Porque a mulher tinha, então, dentro dela, ela estava em crise, né? Em crise pessoal, em crise como mulher, em crise no casamento, com filhos, finanças pessoais, emocional. Então, sempre que eu chegava para atender, vamos fazer, hoje eu não estou bem, briguei com o marido, eu não estou bem com meu filho, minha saúde, minha mãe, e sempre trazia demanda particular para a consultoria. Então, a gente não conseguia dar um passo além. Foi então, eu falei assim, gente, eu preciso curar. Lembra que eu falei, tudo história no financeiro, só que tem um passo anterior. Assim, então, não adianta eu fazer gestão do negócio se eu não fizer a gestão da vida dessa mulher. E elas me tinham muito, assim, até inclusive eu conversei com uma pessoa sábado, falei assim, me fala então uma pessoa, uma mulher que você admira, né? Para que a gente crie uma âncora. Ela pensou, me falou o nome de 2 homens que ela admirava e mulher. Pensando, ela falou assim, você me inspira, eu tenho confiança em você, não vejo mais ninguém. Eu fiquei orgulhosa, falei assim, que bacana. Elas acabam vindo em uma força, por eu ser casada, por também ter minha casa, filhos, marido, né? Então, eu acabo tendo essa força. Então, eu comecei, criei uma Empresária Sem Crise. Então, a gente cuida dessa parte da mulher. Então, eu trago para elas conceitos que eu fiz na minha vida, que eu faço, e foi muito bom para mim. Então, como eu dou conta de tudo, como eu dou conta da minha casa, sem ter uma funcionária todos os dias, como eu dou conta do meu filho, tendo que levar na escola, buscar na escola, levar no inglês, buscar do inglês, futebol e assim por diante, que eu me preocupo em fazer isso e quero fazer, que eu tenho meu marido, meu relacionamento, a gente se dá super bem, ele me apoia muito também. Meu marido é o meu grande incentivador, meu maior investidor, né? Então, como a gente faz essa gestão, então, da nossa casa, da nossa vida? E é esse, então, que é a mulher empresária sem crise, né? Empresária sem crise. Eu coloquei, desenvolvo mulheres para não atrapalhar seu negócio. Porque quando a mulher ela está bem resolvida com ela, fazendo a gestão de todos os pilares da vida dela, ela só não atrapalha o negócio como ela faz o negócio dela voar, porque a mulher ela é inteligente, ela é visionária, ela é criativa, mas para ela ter tudo isso ativado, ela precisa estar muito bem, ter a autoconfiança. Então, eu dou um passinho atrás, então eu ajudo essa mulher a estar totalmente para que a gente então impulsione o negócio, faça a gestão, organize e dê tudo certo. Estou muito feliz com esse momento também. Giovana, que energia essa sua, né? Onde que você encontra tanta energia, né? Onde que você consegue se reenergizar todos os dias para estar assim motivada para cima, querendo fazer as coisas acontecerem, enfrentando os obstáculos? Qual é a tua fonte de energia? Deus. Deus. É o meu primeiro pilar, é o meu pilar espiritual. Eu sou muito ligada a Deus, eu promovo isso, eu falo disso, porque eu sempre fui muito dependente de Deus, por histórico familiar, por não ter tido um pai. Então, eu tive um pai lá em cima que sempre me ajudou, né? Então, eu fui sempre muito cristã, muito temente, tinha muita fé. Então, o meu primeiro pilar de tudo isso é Deus. E a minha família, né? Meu marido, meu filho, que me apoia sempre, é o orgulho que eles têm de mim. Então, é isso que me motiva. Poxa, eles se orgulham tanto de mim, eu não posso fracassar agora, né? Não é fracassar, é tipo assim, eu não posso esmorecer, porque eu sinto que na minha casa eu sou essa fonte de energia. E se a minha energia não estiver bem, como a energia da minha casa não está bem? E nós mulheres somos o raio de sol da nossa casa, né? Se tudo anda bem, conformidade, porque a mulher ela é virtuosa, que é o MEV, que eu também tenho um grupo que eu transbordo, né? Que é o MEV, que é a mulher virtuosa, que é ela que organiza tudo, que ela deixa casas, negócios, ela é muito bacana. Se você tiver a oportunidade de ler depois Provérbios 31, de 10 a 31, essa é a mulher do século 21, essa é a mulher empoderada que todas nós devemos ser. E lá, assim, tem um manual como seguir isso e como ser. A Giovana não é possível. É possível. É possível, sim. Próximos passos.
dessa executiva maravilhosa, quais serão os próximos passos aí? O que você está planejando, programando? Vai consolidar o que já estruturou? Tem novos projetos, novas ideias? O que o futuro está reservando para você? Agora eu estou entrando com a parte mesmo da minha empresa, estou estruturando ela para entrar dentro do corporativo, né? Então, estou dando um nível, subindo um nível, pela formação, a última formação que fizemos de Master Executive, né? Então, vou colocar tudo isso em prática, porque eu vi que eu tenho muita coisa para fazer, então eu consigo ajudar muitas pessoas. Então, eu estou estruturando mesmo para trazer os treinamentos do Hub, né? Os treinamentos, os workshops, palestras, formações, todas agora. Então, estou com um calendário aí de junho até dezembro com formações. Estou fazendo tudo isso, então, para alavancar mesmo a minha empresa. Então, esse agora é o próximo passo. Fiz algumas parcerias, principalmente com a Associação Comercial aqui da cidade. Então, agora vou entrar dentro das empresas para levar todos os treinamentos. Fantástico, Giovana. Dicas finais aqui na sua entrevista para mulheres mulheres e homens, na verdade, empreendedores, empresários, donos de negócios, pessoas, para que eles possam ter prosperidade na vida. Eu vou abrir assim, porque a prosperidade não é só um ponto, né? As dicas finais que você deixa para todas essas pessoas que estão nos assistindo. Cuidar muito bem dos 3 pilares que todos nós temos, corpo, alma e espírito. Cuidar da saúde, que é primordial, cuidar da sua saúde física, da sua alimentação, de você estar bem com a saúde, porque a gente entra nos 6 medos universais e o maior medo é perder a saúde, né? Morrer, tudo isso que a gente está vivendo nesse tempo de pandemia. É cuidar do seu corpo, da sua saúde, é cuidar da sua alma, que aí a gente fala um pouco mais de família, de pessoas, de emoções, é cuidar desse coraçãozinho aí, de todos os sentimentos. Terceiro pilar é cuidar do seu pilar espiritual, porque você tem, então, que estar ligado com alguém, com alguma fé, né? Seja em Deus, cada um tem a sua fé, eu acredito em Deus, eu confio em Deus, então eu falo do que eu acredito, né? Mas cada um tem o seu e tá tudo bem. E então, para que você foque mesmo nisso e busque essa espiritualidade, porque você estando com esses 3 pilares muito bem organizado, fazendo a gestão dos 3 pilares muito bem organizado, você não vai gastar seu dinheiro de forma impulsiva, porque você está bem consigo, tua saúde está ok, então você não vai precisar gastar, então você vai direcionar realmente para você conquistar os seus sonhos, e aí a gente vai para sonhos, como conquistar sonhos, através de metas, objetivo, quanto que custa, em quanto tempo, o que você vai fazer para conquistar esse sonho, na sua empresa, qual o próximo passo que você tem que fazer, qual o faturamento que você tem que alcançar, qual a torneira que você tem que fechar, qual a atitude que você tem que fazer, muitas das vezes a gente tem que dar um passo que é investir. Investir, então, investir em um mentor, investir numa consultoria, mas vou dar e mandar dinheiro, só que é um dinheiro investido, e tudo que é investido, ele multiplica, ele cresce, ele acrescenta. Não é gastar, é investir. Então, você saber muito bem direcionar os seus recursos, os recursos emocionais, andar com pessoas que te motivem, andar com pessoas que te põem para cima, não pessoas que te põem para baixo, andar com impulsionadores. E aí investir também, né, que você planta, e ter a consciência que tudo que nós plantamos, a gente colhe, seja para o bem ou seja para o mal. Perfeito. Nossa, que maravilhoso. Dicas fantásticas aqui. Te agradecer, então, Giovana, por a oportunidade de você estar se disponibilizando, compartilhando um pouquinho da sua história, da sua vida, né? Abrindo seu coração para esse povo todo aqui que vai nos assistir, e sempre nos colocamos à disposição no que você precisar. Então, muito obrigada. E a gente vai colocar essa entrevista no ar, no canal do YouTube do IMC, no feed do IMC, no Clube AS também, né? Então, muitas pessoas terão a oportunidade de te assistir e se inspirar em você. Então, muito, muito obrigada pela oportunidade que você nos proporcionou de estar aqui hoje. Eu que agradeço por tudo, pela oportunidade de fazer parte da família MC Hub, por te conhecer, por todas as oportunidades aí que você tem nos dado e nos impulsionado a cada dia. Obrigada, Ali. Obrigada, Gil.